Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a necessidade de divulgar ou não aquilo que a gente faz de bem. Eu sou a Arimila. Eu sou o João Gilberto e nós somos uma uma família por um mundo. Então, o que você pensa a respeito desse assunto? Ó, na verdade, assim, nesse período agora, principalmente de coronavírus, eu acho que as pessoas estão mais solícitas umas às outras, né? A gente precisa sempre ver os dois lados, né? E a gente vê muito o que está acontecendo na mídia. Por um lado, as notícias que estão sendo mais publicadas, elas continuam sendo as notícias das dificuldades que estão acontecendo agora no momento, mas a gente também vê as notícias das coisas boas que estão acontecendo. E aí eu fiquei refletindo a respeito, assim, será que é só isso de notícia boa que tem? Eu acho que tem muito mais que ela não é divulgada, justamente porque as pessoas têm isso de que as ações para o bem, elas não podem ser faladas, elas não podem ser divulgadas por aquilo que as pessoas colocam como vaidade, né? De, eu estou ajudando, mostrar que eu estou ajudando, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que tem algo mais profundo dentro disso, que não eu também acredito que assim, a alta promoção em cima do bem que é feito, que eu faço para outra pessoa, isso eu acredito que é vaidade. Agora, o ato de fazer o bem, de divulgar esse trabalho, não divulgar a pessoa em si, eu acho que é necessário, porque nós estamos caminhando e eu acredito que se a gente parar para ver o que a gente tem de notícias boas, das coisas boas, não notícias porque muitas delas não são noticiadas, mas das coisas boas que acontecem, eu penso que nós temos mais notícias boas do que notícias ruins. Então, eu acho que a ideia de fazer esse vídeo é tentar desmistificar um pouco isso da comunicação nesse sentido, de que eu vejo que é necessário que a gente divulgue sim as estratégias boas. Mas como fazer isso de uma forma que não pareça vaidade? E aí? Eu acho interessante, porque a gente já conversou outras vezes sobre esse assunto, né? Eu acho que até por isso, por várias conversas que a gente teve, e agora tá sendo um assunto que está muito, né, em vogue, muito atual, algumas vezes a gente se perguntava, né? A gente vê muitas pessoas, por exemplo, tirarem foto aqui na África mesmo, né, fazendo fotos com as crianças e tal, e depois outras pessoas criticarem, falarem, nossa, mas tá mostrando para todo mundo que tá fazendo bem, né? Será que... Às vezes também tem uma invejinha, né? Assim, a pessoa, né, queria estar aqui fazendo esse trabalho, auxiliando, e às vezes não pode estar aqui. Então tem que cada um saber o que cabe a si, né, dessas críticas. Mas eu acho importante a gente fazer esse trabalho de divulgação, né? Eu estava lendo o livro do Elerson Santos, o Ubuntu, que conta a história, né, do Wagner, conta a história do início da Fraternidade Sem Fronteiras. E existe um momento crucial, assim, que a fraternidade podia parar por ali, encerrar os projetos por não ter mais recursos, ou encontrar uma saída. E a saída que foi encontrada foi fazer essa divulgação, né? Então, através da divulgação pelas redes sociais, se conseguiu muitos padrinhos, e esses padrinhos, né, são os padrinhos que hoje sustentam esses projetos maravilhosos que estão aí salvando a vida de várias famílias, de várias crianças que estavam morrendo de desnutrição, né? E já outros projetos que vieram depois. Então, uma outra coisa que eu lembrei é de quando eu fui, primeira vez que eu fui no encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, né, que foi com você. E aí foi o primeiro dia que eu cheguei, já era o segundo dia do encontro, estava tendo uma palestra dos Caçadores de Bons Exemplos. E aí a gente ganhou um livro, e eu li o livro em casa e fiquei encantada, assim, eu já gostei muito da palestra, mas eu fiquei ainda mais encantada com o trabalho deles. E a gente começou a discutir isso, né? De como que é importante a gente divulgar as coisas boas que são feitas. Não só no sentido das pessoas também conhecerem projetos importantes, transformações que foram feitas nas vidas das pessoas que às vezes não viam muito sentido na vida, né? Às vezes estavam até sofrendo com depressão ou outras situações. E aí, a partir desse movimento de transformação da pessoa, por querer fazer o bem, por querer
ser alguém melhor, começar a fazer um trabalho social, olhar para as pessoas de uma outra forma, e o quanto que isso é importante para a própria pessoa que faz, né, como uma forma de se autoajudar, mas a divulgação disso, o quanto que é importante para outras pessoas também entrarem nessa mesma vibração positiva, começarem a pensar que é possível, né, que o mundo não está perdido, né, só por causa da maldade das pessoas, que tem muita gente boa fazendo bem. Então eu vejo esse outro lado também, assim, não é só o fato das pessoas criticarem, que é vaidade, a pessoa ficar divulgando aquilo que ela faz. Eu acho que tem muito do olhar também, né? Porque se ela está divulgando, está fazendo de um jeito, aquilo é da pessoa. Não tem, pelo menos para mim, se eu vejo alguém que talvez esteja mostrando, tá sendo vaidoso, alguma coisa assim, isso é da pessoa. Eu quero ver qual é o bem que tá sendo feito, né? Então, assim, não ficar colocando a minha posição, a pessoa está fazendo isso por causa disso e tudo, às vezes, muito das vezes eu acredito que parte de um julgamento, né? Dizer que é vaidade, tudo. E assim, eu acho que acho que é importante a gente falar da gente também, né? Que muitas pessoas, quando nós decidimos, nós falamos para as pessoas, nós estamos pensando, nós vamos para a África, vamos fazer um trabalho para a Fraternidade Sem Fronteiras, as pessoas falam, nossa, como vocês são corajosos e tal, enfim, diversos adjetivos que nós somos bons e tudo, e nós não viemos aqui porque nós acreditamos que nós somos santos ou estamos na busca da santificação, pelo contrário, nós viemos para nos desenvolver, porque eu penso que esse é um bom caminho. A gente tentar olhar para a dor do outro pelos olhos da outra pessoa, assim, o que ele está passando, a gente pode também nos desenvolver. Agora, se está realmente fazendo algum bem, se alguém estiver recebendo é que vai saber. Não é a gente que tem que saber nesse sentido. Agora, não é por isso que nós vamos deixar de divulgar o trabalho. Até porque nós viemos para cá, esse trabalho, quando nós chegamos aqui, é um trabalho que já havia começado. É um trabalho que nós não estamos divulgando nós aqui, nós estamos divulgando o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, que é um trabalho fantástico, que nós já falamos no vídeo anterior a respeito disso. Inclusive, no vídeo anterior eu falei e vou reforçar que nós precisamos cada vez mais do apoio das pessoas. Quem quiser conhecer, entra lá, www.fraternidadesemfronteiras.org.br. E eu acho que essa necessidade da gente divulgar é para a gente começar também a mudar o padrão de comportamento das pessoas. Porque existem programas, por exemplo, de televisão que eles têm altíssima audiência. Os jornais, então, que só assim, se a gente pegar talvez uns 80% das notícias que correm, são notícias ruins. Tá sendo generoso, né? Muito mais que isso. A gente tem programas específicos para falar de prisão, disso, daquilo, e muita gente que assiste. E que nós precisamos também começar a mostrar as coisas boas que estão acontecendo para inspirar novas ações também. Eu me lembro de uma pergunta que você fez quando a gente estava no carro discutindo esse assunto. Você falou assim, será que se tivesse um programa de TV que divulgasse só as ações positivas, as coisas positivas que acontecem no mundo, será que ia ter audiência? Você me fez essa pergunta, eu lembro. E eu fiquei pensando, talvez não tenha a mesma audiência no começo, né? Porque as pessoas ainda estão com um padrão de pensamento muito voltado para o que é negativo, mas eu realmente acredito que quanto mais a gente divulga as coisas boas, mais as pessoas também vão começar a mudar esse padrão vibracional, esse padrão energético, esse padrão mental mesmo de se conectar com aquilo que é negativo. Mas eu falo isso também a partir de mim mesma, né? Você está falando, vamos falar da gente. Bom, eu mesma já me vi muitas vezes criticando as pessoas, julgando as pessoas e até a mim mesma de forma muito severa. E não digo que eu parei de fazer isso, mas eu consigo agora perceber e também receber críticas de uma forma melhor do que antes, porque quando a gente ainda nem tem consciência, nem sabe, né, que isso acontece, fica difícil até da gente conseguir se perceber. Mas essa semana mesmo eu escrevi uma coisa no Facebook que mexeu com algumas pessoas. E aí teve uma pessoa que nem me conhece pessoalmente, mas que escreveu uma frase assim que me deu um tonho, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu vou ouvir essa pessoa e vou refletir isso que ela tá falando, porque é uma crítica positiva, é algo que pode me transformar. E aí eu realmente pisei na bola com essa frase que eu coloquei, né? Assim,
não vou entrar nos detalhes aqui, mas era uma coisa que realmente me fez refletir. E talvez quando a gente oferece para uma pessoa uma reflexão, não é necessariamente uma crítica que seja pejorativa, né? Mas que a gente tem que saber ter um pensamento crítico e respeitoso ao mesmo tempo, né? Colocando o nosso pensamento de forma respeitosa. E eu penso que a fraternidade está fazendo um trabalho magnífico, assim, um trabalho exemplar de realmente trazer as pessoas para olhar para o próximo com fraternidade, né, com solidariedade, com esse espírito de irmandade que temos na humanidade, e que se a gente divulga isso, se a gente mostra para as pessoas que tem gente ligada no bem, independente dos defeitos que as pessoas tenham, porque quem está trabalhando aqui com a gente, eu, você e todas as pessoas que estão trabalhando pela fraternidade não são perfeitas, mas que a gente acredita no bem, né? E que a gente acredita que isso deve ser divulgado, que mais pessoas podem auxiliar, que mais pessoas podem estar engajadas nessas causas humanitárias, porque tem muito mais gente precisando do que gente que está podendo enxergar essa forma de doação. E muitas vezes uma coisa que você mencionou anteriormente, né, que eu fiquei pensando assim, que a gente fala muito das palavras de Jesus, né, de amar o próximo como a si mesmo. E como é que é isso, né, de amar o próximo como a si mesmo? Por onde é que começa isso? Muitas pessoas falam, já me perguntaram isso, se eu tivesse uma única resposta seria, é necessário amar primeiro a si do que amar o próximo? Eu diria que sim. Mas se eu pudesse aprofundar um pouco mais, tem esses casos de pessoas que estavam numa dificuldade uma dificuldade de saúde, uma dificuldade psicológica, com depressão, com alguma ansiedade, e começou a fazer trabalhos sociais, né, trabalhos humanitários, e então começou a ver outras pessoas e aquilo começou a despertar nela a necessidade de poder contribuir mais, e que aí eu entendo que com isso, o trabalho do amor ao próximo, ele funciona nas duas mãos, né? E eu acho que o amor, na verdade, é assim. O amor, normalmente, ele funciona nas duas mãos. Só aquela pessoa que, quando ela oferece algo, ela recebe, né? E aí mudar isso. Por exemplo, a pessoa estava depressiva e aí começou a fazer os trabalhos sociais e começou a enxergar outras coisas da vida que antes talvez não estivesse enxergando. Então passou a se amar mais e aí divulgar mais o trabalho, fazer mais o trabalho. Então, assim, hoje eu acredito que como nós temos diversas fontes de notícias, né? Nós temos jornais, temos as mídias sociais que hoje chegam com uma facilidade, esse canal é com esse objetivo, da gente inspirar outras pessoas. Mas como eu disse lá no primeiro, para quem ainda não viu o primeiro episódio, pode parecer prepotência isso, né? E aí, nós vamos inspirar outras pessoas, vocês não estão se achando... Eu tenho certeza que todas as pessoas têm capacidade de inspirar em algo. Então nós estamos criando esse canal com o objetivo de aproveitar talvez o que nós temos. Nós com certeza temos muitos defeitos, né? Somos casados, então ela sabe um bocado mais dos meus, eu sei talvez eu sei dos dela. Então, mas a gente tem, com certeza a gente tem algo que possa inspirar outras pessoas a fazer o bem também e divulgar. Então esse é o objetivo desse canal e o objetivo dessa discussão, que nós estamos, com certeza, nós estamos fazendo bem. O bem, inicialmente, para a gente, né? Agora, se outras pessoas estão sentindo esse bem também, elas é que vão saber. Porque desde que nós chegamos, nós já passamos por algumas provações, vamos dizer assim, até, né? De compreensões de algumas coisas que aconteceram, de muitas reflexões profundas a respeito de por que o povo daqui vive na situação em que vive. E essas reflexões, assim, já nos transformou um tanto, assim, para melhor. Então, nós estamos ganhando com esse trabalho. Então, quando as pessoas falam que vocês são corajosos e tudo, e outras coisas mais, todos têm capacidade de fazer o bem, mais do que a gente está fazendo por nós mesmos, inclusive. Tem uma música que diz assim, né? Viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. E algumas vezes as pessoas têm verdadeiras epifanias, assim, né? De se transformarem de dentro para fora e aí começarem a fazer alguma coisa muito importante de bem ao próximo. E outras vezes é o contrário que acontece. Às vezes a pessoa está ali afundada no fundo do poço, mas aí ela se vê num ambiente cercado de pessoas, né? Que querem fazer o bem, e ela começa, a partir dessa ação de fazer o bem ao próximo, ela começa a ter uma transformação interior.
Então é o de fora para dentro, né? Eu realmente acredito que tem essas duas vias e que a gente tem que levar em consideração isso e partir de onde a gente pode, né? Se no momento eu estou podendo partir de dentro de mim para fora, se eu tenho para dar, eu dou. Se eu não tenho para dar, então que eu me cerque de pessoas que têm aquilo que eu admiro, aquilo que eu respeito, aquilo que eu quero para mim, e a partir então do aprendizado dessas outras pessoas eu possa também trazer isso para dentro do meu coração. E então, assim, acho que para encerrar, já que já está um pouquinho grande, divulgue o bem, né? Esse é o propósito da gente estar falando desse assunto, para que as pessoas não se acanhem por divulgar o bem, porque a gente precisa disso. A gente O precisa mundo mais precisa disso. disso. Todos nós. É isso. Valeu, até a próxima.